A derrota do Internacional, ela é justíssima. Justíssima pelas coisas como elas aconteceram, especialmente no segundo tempo. No primeiro também. No primeiro também. Que o Baldasso falou depois da derrota do Inter de virada de 2-1. Cara, o Inter tá jogando muito mal. Vamos acompanhar, vamos reagir aí. O que o Baldasso falou pós-jogo da derrota do Inter. A derrota do Internacional começa a ser construída num primeiro tempo. Ué, Baldasso, mas tu disse que o primeiro tempo o Inter foi muito melhor que o Ipiranga. Foi? Exatamente por isso. O Internacional do primeiro tempo perdeu 3 gols, através dos pés, especialmente do Gustavo Prado, que é um dos principais pontos negativos do jogo de hoje. Gustavo Prado poderia ter decidido o jogo em 3 jogadas em que ele inacreditavelmente perdeu gols. O Gustavo Prado, assim, ó, eu estou muito mais inclinado a desistir dele do que acreditar que pode sair alguma coisa. Mas eu estou falando individualmente. Isso eu quero falar depois. Isso eu quero falar depois. Eu quero fazer aqui análise inicialmente de como foi construída a vitória do Ipiranga e de que forma o Ipiranga no segundo tempo passou a ser melhor do que um Inter que era muito melhor no primeiro tempo. Foi feita uma substituição pelo Ipiranga no começo do segundo tempo. O técnico do Ipiranga tirou um volante e botou mais um atacante. Isso fez toda a diferença na composição de ataque e presença ofensiva do Ipiranga. O que está bem. Acontece. O time joga em casa, está perdendo o jogo, avança a linha, tira um volante, bota o atacante, tudo do beabá do futebol. Só que o time adversário precisa encontrar soluções para isso. E, cara, eu vou responsabilizar, é difícil isso, né? Vou responsabilizar o auxiliar do Pesolano, que estava à beira do campo. Ele estava decidindo tudo sozinho ali. Bom, se ele estava decidindo tudo sozinho ali, então eu vou botar a culpa nele. A principal ação tática do técnico de hoje na partida, no segundo tempo, para tentar um antídoto para aquilo que o Ipiranga tinha feito, é inventar um Alisson de segundo volante, que eu não entendi até agora. O segundo tempo do Inter virou um ornitorrinco tático. Eu não vou aqui botar alguma culpa que seja mínima nos guris do Internacional. Zero. Zero culpa para os guris do Internacional. Zero culpa. Porque quando eu for individualizar aqui, esses guris, os novos que apareceram neste ano, não têm rigorosamente culpa alguma, né? Porque aí eu vou entrar em questões individuais. Vou entrar em questões individuais. O Internacional, por conta desta ineficiência de decisão tática por parte do treinador, tornando-se no segundo tempo um time acuado, sem saída em velocidade, sem soluções, este Internacional teve também em algumas ações individuais os seus problemas. Primeiro o goleiro Ivan, que fez uma partida catastrófica, errou o jogo todo e o gol que o Internacional toma, o primeiro gol, é incrível, porque a bola passa embaixo dele, não tem a capacidade, velocidade de pular na bola, que era absolutamente defensável. Então eu quero aqui parabenizar o preparador de goleiros do Internacional, que eu nem lembro o nome. O preparador de goleiros do Internacional completou o seu serviço. Ele estragou todos os goleiros do Inter. O preparador de goleiros do Internacional conseguiu transformar o Rocher, que é um dos melhores goleiros da América, num mão de alface. Já tinha estragado o Antony e agora estragou o Ivan também. Serviço completo do preparador de goleiros do Internacional, né? De um clube que mandou embora o Daniel Pavan lá atrás. Mas era carvalhista, né? Era da gestão anterior, lembrava a oposição e tal. O Ivan foi um dos responsáveis. Mas tem uma coisa mais grave. O Tabata no primeiro tempo, eu aqui com muito boa vontade, falei da sua importância tática. Ele não era um protagonista do jogo, mas preenchia o setor, ajudava na composição e tal. No segundo tempo, o Tabata foi terrível, é um dos responsáveis também pelo primeiro gol que o Inter toma. Mas assim, o Lédio bateu bastante nessa tecla e eu quero bater também. Existe uma lei que eu não lembro se é do Guerrinha ou do antigo dirigente do Inter, saudoso Ibsen Pinheiro. Tu não pode ter jogador ruim no grupo. Porque o jogador ruim no grupo, em algum momento, o técnico vai botar ele. Em algum momento, o técnico vai botar ele. O Cleiton Sampaio, horroroso zagueiro Cleiton Sampaio, estava em campo. Estava jogando. Um jogador absolutamente ineficiente que não poderia vestir a camisa do Internacional. Em algum momento da partida, o ruim vai entregar. O Cleiton Sampaio comete um pênalti inacreditável. O Cleiton Sampaio recebia dentro da área um adversário que tentava driblá-lo. E quando o adversário dribla para trás, o cara deu um drible
para trás, não em direção ao gol, para trás. E o Cleiton Sampaio vai com as duas mãos e derruba ele. Um pênalti estúpido de um jogador que comete uma burrice, mas que acima de tudo acontece isso tudo porque ele é ruim. Porque ele é ruim. E aí, né, por conta deste erro, o Ipiranga faz o seu segundo gol e sela a vitória na partida. Repito, com absoluta justiça. Com absoluta justiça. Estou falando aqui de erros individuais, estou falando de um Gustavo Prado que impediu que o Inter decidisse o jogo no primeiro tempo, de um Tabata que é água de salsicha, de um Cleiton Sampaio que é muito ruim, de um Ivan que foi mais um goleiro estragado pela preparação de goleiros do Inter. Estou falando de um monte de individualidades. Mas o Ipiranga mereceu a vitória porque os movimentos que ele fez no segundo tempo foram para virar o jogo. O Ipiranga fez uma pressão incrível o segundo tempo inteiro. Então, a vitória do Ipiranga não há como estabelecer nenhum tipo de contestação. Eu, de novo, quero dizer para todos vocês que os guris do Internacional. Vamos lá. Benjamin saiu na metade do segundo tempo. Benjamin é um belo jogador. Belo jogador. Ah, não muda nada. Jogador, segundo volante, que toda vez que está recebendo uma bola, gira a cabeça para todos os lados, faz um giro de 360 para ver tudo que está acontecendo na volta dele. Inteligentíssimo. Esse jogador realmente faz a diferença. Faz a diferença. O Alex, que entrou, muito bom jogador também. O Alisson, que entrou de volante hoje, nada a ver, mas é um muito bom lateral esquerdo. Então tá, sério, não arranha em nada, não arranha em nada a minha visão sobre o que esses guris podem promover. Então, assim, eu sei que o Internacional está jogando com um time alternativo, eu sei que talvez hoje isso tenha acabado, né? Porque é possível que o Internacional entre em campo já na quarta-feira com a sua principal formação e a partir daí siga com a sua principal formação, mas eu acho que algumas lições podem ser tomadas. Algumas lições podem ser tomadas. O Internacional hoje recebeu o Félix Torres no aeroporto. Desculpa, não recebeu hoje. O Inter oficializou hoje a contratação do zagueiro Félix Torres. Beleza? Beleza. Deu de Cleiton Sampaio. Afasta. Afasta do grupo. Félix Torres, Mercado, Juninho e Vitor Gabriel. Afasta o Cleiton Sampaio. Ele não pode mais vestir a camisa do Inter. Lateral direito, Alain Benítez, não pode mais vestir a camisa do Inter. O Alain Benítez foi driblado uma hora pelo Danielzinho, acho que foi pelo Danielzinho também, que simplesmente o jogador de Ipiranga de Erechim, com todo respeito, mas o jogador de Ipiranga de Erechim entortou a coluna do Alain Benítez. Pra falar a verdade, o Internacional tá ruim desde o ano passado. O ano passado, o Baldasso sempre começou falando que o Inter era o melhor time do Brasil, que não podia perder pro Flamengo, que rivalizava com o Flamengo, começou assim. Só que aí foi passando a temporada, o Inter não foi se ajeitando, quase caiu pra Série B. Quase, foi por um triz, faltou muito pouco, vocês concordam comigo? E esse ano desmontou, perdeu o Vitão. O Vitão não é lá essas coisas, né? Mas tem gente que acha que o Vitão é muito zagueiro. Eu acho que foi uma contratação erradíssima do Flamengo, mas o Flamengo tem dinheiro pra torrar, né? Pode errar nessas contratações. E o Inter esse ano, se ele não abrir o olho, esse ano ele vai firme pra segunda divisão. Ele vai firme, porque se continuar desse jeito, nessa draga, não jogando nada, gente, é o Campeonato Gaúcho. O Inter não tá dando trabalho no Campeonato Gaúcho, tá perdendo. Tem que abrir o olho. E o Baldasso, dessa vez, eu acho que ele tá mais, como é que eu falo? Mais pé no chão. Porque ele viu que o ano passado pôde cair, teve uma chance muito real de cair. Esse ano ele tá com o pé no chão firme. Gente, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.